Arrasca suspenso, né, Cacá? Uma boa tarde, abraço para você, para os companheiros, para todo mundo que está acompanhando o programa. O Flamengo tem esse confronto importantíssimo pelas oitavas de final da Libertadores da América essa noite, diante do Internacional, jogo que acontece às 9h30 da noite no Maracanã. A equipe rubro-negra faz esse jogo de ida aqui no Rio de Janeiro, né? E vai ser o primeiro jogo de uma sequência de 3 que o Flamengo tem, pelo menos aí com o Inter, hoje pela Libertadores. No final de semana vai até o Beira-Rio enfrentar o Inter novamente pelo Brasileirão, e na semana que vem também lá no Rio Grande do Sul tem o jogo da volta da Libertadores. Então, o primeiro de uma trilogia aí, a equipe rubro-negra com essa baixa sentida, como você bem já falou aí na sua introdução. Inclusive, é o grande X da questão, né, Cacá? Porque faltam algumas horas ainda para o jogo, a gente não tem, de fato, a informação de quem vai substituir o Arrascaeta. Existem as possibilidades, por exemplo, a questão do Luiz Araújo entrar nesse time é a chance mais forte nesse momento do que o Felipe Luiz tem de opção para poder compor essa ausência do Arrasca, né? Ele que, inclusive, diante do Mirassol pelo Brasileirão, mais uma vez se mostrou importantíssimo, fez um jogo em alto nível, só que hoje, então, não fica à disposição. O Carrascal, né, que foi contratado na teoria para ser a sombra do Arrascaeta, ele, diante do Mirassol, ele foi para o jogo, né, mas não saiu sequer do banco de reservas, e depois do jogo, o próprio Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse que ele precisava de algumas sessões de treinamento para entender mais a metodologia de jogo, a filosofia de jogo, do que o treinador pensa para essa equipe. Então, ele sai um pouco atrás, e aí o Luiz Araújo seria uma opção para entrar na vaga do camisa 10. São características um pouco diferentes, mas o Luiz Araújo também se mostra bem importante nesse time, né? Ele, inclusive, atrás do Arrascaeta, é o vice em assistências, ele é o segundo colocado ali em número de assistências do Flamengo nessa temporada. Então, a tendência é de que essa ausência, essa noite, seja composta pelo Luiz Araújo entrando nesse time do Flamengo. O Jorginho volta, né? Ele que no final de semana cumpriu suspensão, fica novamente à disposição e deve compor ali a dupla, né, da volância, ou com Alan ou com o Everton Araújo. Então, de fato, o que o Flamengo deve sentir mesmo é a ausência do Arrascaeta. Muito bem. Deixa eu ver se o Bernardo, antes da Jéssica colocar o time provável aqui, joga às 9h30 só, hein? Você tem alguma pista quem faria a função do Arrascaeta, Bernardo? Olha, assim, se o Felipe Luiz for coerente, vai ser o Plata. Tá? O Plata já desempenhou essa função algumas vezes no time do Flamengo, embora ele seja preferencialmente um jogador que atue pelo lado direito. Mas, inclusive, na Supercopa, lá atrás, né, contra o Botafogo, ele jogou nessa posição e foi muito bem. Né? Então, eu acho que ele seria o jogador mais indicado para atuar nessa função. Com o Luiz Araújo pelo lado direito, não consigo ver o Luiz Araújo atuando centralizado, né? Acho que não passa muito por isso. E pelo lado esquerdo, o Samuel Lino com o Pedro à frente. Né? O Wallacian jogou contra o Atlético Mineiro, mas acho que ali havia uma circunstância que era ter um jogador mais rápido, o Wallacian é mais rápido, e que fosse mais polivalente, um jogador versátil, que atua em várias funções, para poder fazer manipulação de marcação individual, né, do Atlético Mineiro. O Internacional não vai jogar dessa forma, né? Então, eu acho que faria mais sentido ter dois caras abertos, o Luiz Araújo pelo lado direito, como eu disse. A tendência é ele cortar para dentro, porque ele é canhoto. E o Samuel Lino na ponta esquerda, com o Plata sendo o Arrascaeta, entre aspas, da vez, né? Quando a gente fala em substituir no sentido de ocupar a função, Ivan, não significa que ele vai ter a mesma genialidade de um cara como o Arrascaeta, que é fora da curva, né? Eu acho que hoje, no elenco do Flamengo, eu conheço muito pouco o Carrascal que chegou agora, né? Uhum. Mas, assim, achadas, a tal da pifada, o Arrascaeta é um cara que entrega algo nesse sentido. Agora, você olha para os demais jogadores, eu, mais uma vez, conheço muito pouco o Carrascal. O Jorginho é um cara muito qualificado no passe, mas não é um cara que joga mais avançado para deixar os companheiros na cara do gol. Então, o Arrascaeta vai fazer muita falta. Eu acho que quando ele está bem fisicamente, é embaçado. Qual foi o lance que causou a suspensão do Arrascaeta? Ele cavou um pênalti contra o Tátira. Contra o Tátira? No primeiro tempo. Então, um jogo muito complicado, além do que deveria. Aliás, o desempenho do Flamengo na Libertadores é horrível, né?
E ele tentou cavar um pênalti no primeiro tempo e tomou o cartão amarelo no segundo, né? Acabou sendo suspenso. E o Arrascaeta tem gol, né? Na temporada, né? Tem bastante. Aliás, o passe que ele deu, o coelho da cartola que ele tirou no jogo contra o Mirassol, né? Ele não estava fazendo um bom jogo. Mas é essa questão, a bola chega, ele deu uma trivela lá pro gol do Plata e o Flamengo fez 2-0 no jogo, né? Ô, Jéssica, então, o Berna está apostando que o Plata vai fazer a função do Arrascaeta. E o resto do time seria qual? Você tem ideia, não? A gente tem um provável, a gente coloca na tela para poder passar certinho, lembrando que tem as questões do departamento médico também do Flamengo, né? O De La Cruz e o Danilo, eles já estão numa fase ali final de trabalho, né? De recuperação de lesão, mas ainda precisam de sessões de treinamento com bola. O Eric Pulgar, com a lesão no metatarso, ele não tem nem previsão de volta, então, por enquanto, é um jogador que deve demorar um pouco mais a aparecer na relação, mas o De La Cruz e o Danilo, inclusive, podem estar no próximo jogo do Internacional, pelo menos no papel, né? Pelo menos ali no desenho. Nessa composição mesmo que o próprio Berna falou, lembrando que a gente fala o que está no papel, né? Taticamente também, quem sabe de fato como vai mexer as peças é o Felipe Luiz, mas o Rossi no gol, como nós vimos aí, o Varela na lateral direita, na dupla de zaga, o Royal ou o Varela, né? Tem a questão também agora da dúvida, porque existe uma sombra para o Varela. Na dupla de zaga, como sempre, o Léo Ortiz com o Léo Pereira, que foi também o autor de um dos gols na vitória diante da equipe do Mirassol, com o Alexandro na lateral esquerda. A questão do meio-campo, né? O Alan, como eu falei, que tem também a chance de o Everton Araújo ser o titular na posição, fazendo essa dupla na volância com o Jorginho, e aí mais na frente o Luiz Araújo pela direita, com o Plata mais centralizado, como o próprio Berna disse, o Samuel Lino, né, provavelmente indo para o seu segundo jogo consecutivo como titular da equipe do Flamengo, também fez um cruzamento na medida para o gol do Léo Pereira, com o Pedro, centroavante da equipe. Esse é o provável time do Flamengo para essa noite. Hoje, ingressos esgotados, viu, Kaká? Nós devemos ter aí um público próximo a 68 mil torcedores no Maracanã para esse primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Internacional no Maraca às 9h30. Clima pulsante no Maracanã. Casa cheíssima, muito bom, porque é um duelo de... Vai ter mosaico, né, Jéssica? Bem lembrado. Vai ter mosaico com taça, show de luzes. A torcida organizada do Flamengo está preparando ali uma grande festa que o Berna adora. Se preparem, Berna. Prepara. Esse novo Maracanã me dá tristeza, viu? Pô, a gente fala assim, casa cheia, 68 mil. Maracanã, gente. Já foi. Padrão FIFA. Porra, coisa horrível. Padrão FIFA é assim. Antigamente você tinha os Geraldinos e Arquibaldos. Sim. Como diria o saudoso Washington Rodrigues, né? Lógico. Jéssica, mais alguma coisa ou ficamos por aqui com relação ao Flamengo? Kaká, tem um detalhe importante, né? Na verdade, é uma notícia que sai há pouco, já vinha sendo falado desde o início da semana, que é com relação à grana, né, do Flamengo. O Flamengo está rescindindo amigavelmente com a sua patrocinadora Master, a casa de apostas que estampa à frente do uniforme, né? Existia ali um contrato até 2027, mas questões de pagamento mesmo, de entrada de dinheiro. O Flamengo começou umas discordâncias com essa casa de apostas, recebeu outras duas propostas e está rolando uma loteria aí para quem vai ser o novo patrocinador Master do Flamengo. Isso deve ser confirmado nos próximos dias, mas essa mudança aí que acaba impactando em tudo, afinal é money, né, Kaká? É dinheiro que está entrando no clube. Então, por enquanto, para a gente terminar, é mais isso mesmo, essa troca aí do patrocinador Master. Hoje, inclusive, deve ser o último jogo no qual essa antiga patrocinadora já, né, estampa a camisa do Flamengo. Quem pagar mais, leva. Jéssica, obrigado, viu? Beijão para você. Vamos acompanhar juntos esse jogaço aí no Maracanã. Um beijo, até a próxima. Muito bom. O que você quer falar, Berna? Rapidamente sobre a questão financeira, eu apurei uma informação ontem, rapidamente, tá? No que diz respeito a naming rights do Maracanã. Eu conversei com uma pessoa muito importante no Flamengo. O Flamengo espera receber que a empresa que pague os naming rights do Maracanã pague por ano 60 milhões de reais. Mas aí o Flamengo tem direito a 65% desse valor, porque é um consórcio com o Fluminense. E desses 65, você tem que tirar 20% de impostos. Daria algo em torno de 35 milhões de reais por ano. Essa é a informação de momento no que diz respeito aos naming rights do Maracanã. Muito bem, muito bom. Tem um confronto aqui que a gente colocou, dois jogadores de destaque na partida, um do Flamengo e um do Internacional.
Do Flamengo, certamente, seria o de Arrascaeta. Como ele não vai jogar, nós optamos, em comum acordo com o Bernardo Ramos, de colocar ali o Samuel Lino, recém-chegado, contra o Alan Patrick, né? Então, assim, claro que é desproporcional, porque o Alan Patrick já fez 31 jogos contra apenas 4 do Samuel Lino. O Alan Patrick, 30 jogos como titular contra 2, marcou 14, o Alan Patrick, nenhum gol ainda do Samuel Lino, 11 assistências, uma tem um jogador do Flamengo, minutos jogados aí na tela. Então você fala, nossa, mas por que vocês estão comparando essa desproporção? Porque a nossa ideia é colocar jogadores que podem resolver a parada. São jogadores que podem dar ritmo no jogo, não só articulando as jogadas, mas de repente entregando uma boa partida, tanto pelo lado do Internacional como pelo lado do Flamengo. Acho que assim a gente tem aqueles que podem ser talvez os principais artistas do espetáculo. Né? Eu vejo por aí mesmo, acho que são esses dois. Eu acho que assim, os dois são os coadjuvantes, seriam os coadjuvantes de dois caras que seriam os protagonistas, na minha opinião. O Arrascaeta pelo lado do Flamengo e o Carboneiro no time do Internacional. O Carboneiro, da paralisação para cá, estava jogando mais do que o Alan Patrick, inclusive. Os dois estão, por motivos diferentes, fora do jogo. E acho que, pelo lado do Inter, o Alan Patrick pode ter um posicionamento diferente no jogo de hoje, mais parecido com aquele da partida contra o Red Bull Bragantino, mais solto, para jogar perto do centroavante, que pode ser o Matias. Fez 2 gols no interior de São Paulo no fim de semana passado. Então, de repente, o Alan Patrick joga mais à frente. Não necessariamente o Inter no 4-2-3-1, mas com o Alan Patrick mais alinhado ao centroavante. Isso pode acontecer, tá? Então, ele torna-se ainda mais perigoso se jogar nessa função, na minha opinião. E o Pedro? O Pedro está devendo, né, Beto? Pedro está devendo. Pedro está claramente longe da capacidade ideal dele. Ele treinou, vou falar o português bem claro, de sacanagem, aí, durante uma semana antes daquela partida contra o São Paulo. Tanto que o Filipe Luiz veio a público falar o que falou, isso já foi amplamente debatido. E um cara daquele tamanho, cara, que depende muito da força física, embora seja muito técnico, precisa estar muito bem fisicamente. Muito bem. Ele veio de uma lesão grave e ainda teve essa questão aí do Miguel nos treinos e tal. Então, o Pedro tá longe, né? O Plata jogou muito bem. O Samuel Lino e o Plata jogaram muito bem no fim de semana. Por isso, até eu aponto o Samuel Lino como candidato a decidir o jogo hoje, caso o Flamengo seja vencedor.